tipo 2, ela é uma consequência, ela é uma causa. Não nasceu com aquilo ali. Por que o adoçante é o maior causador de diabetes que tem? Ciência, tá? Ciência. Isso aqui, e vocês vão entender por quê. Quando tu toma um adoçante, eu não sei dizer certo o número, é 30 e poucos produtos químicos ou 40 e poucos produtos químicos que tem no adoçante para imitar o açúcar, o sabor do açúcar. Tá, digamos que isso aqui é um cara aqui, a boca, né? Tá, eu não estou muito preocupado com o resultado. E aqui é a língua do cara, tá? Quando o adoçante bate na língua, tem uma parte da língua que registra o doce. O que a língua, o nosso corpo é perfeito. O que a língua faz? Manda um sinal para o cérebro. O cérebro aqui. Ô, cara, tá chegando açúcar. Te mexe. E o cérebro... Não, peraí que eu já estou avisando o cara lá embaixo. Ô, pâncreas, fabrica insulina que tá chegando açúcar. Beleza, e o pâncreas começa a mandar insulina pro corpo. Só que o açúcar não vem. É só uma mentira para a língua, para enganar o teu sentimento. O açúcar não vem, é sintético, é um produto sintético. Esse sentimento só fica aqui na língua. E daí mas o pâncreas recebeu o sinal e se preparou para receber o açúcar, porque o nosso corpo é perfeito. Ele se preparou e ele produz aquela insulina. Daqui a pouco ele pergunta pro cérebro: ô fulano, e o açúcar cadê? E o cérebro, não sei. Tá, mas eu produzi insulina, e agora? Espera aí que eu já vou resolver. Vou mandar um sinal para esse cara aqui, ó. Ô fulano, come que eu tô com fome. Produzi insulina e agora eu tenho que gastar. Por isso que quando tu usa o adoçante depois tu tem fome. Porque tu fez o teu corpo produzir insulina por causa do sinal do doce, só que a insulina tá lá. Tá no teu sangue. E não tem nada para equilibrar a insulina. Daí depois tu quer comer. Daí tu quer comer algo doce para equilibrar a insulina. E com o tempo, tu cria resistência à insulínica, né? Daí daqui a pouco assim a pessoa, eu tô com fome. Toma mais um cafezinho com 30 gotas de adoçante. Mais sinal aqui, mais insulina no sangue. Depois mais um cafezinho. Olha a pessoa que toma café com adoçante, quantos cafés toma num dia? E chega um ponto com 2 gotinhas, 8 gotinhas, daqui a pouco, né? E tu tá produzindo insulina, e teu corpo não tem onde gastar. Ganha diabetes. Diabetes tipo 2. Eu era um pré-diabético, não por causa do adoçante, porque eu nunca gostei do gosto, mas por causa da minha alimentação. É? Mesma coisa. Assim, ó, o que vocês vão aprender aqui para frente também é o seguinte, ó, combinação de alimentos, tá? Eu não vou falar agora porque vocês vão dizer assim, pois é, não sei o quê. A combinação de alimentos, tá? O alimento chega na língua, ela tem os receptores dela, ela manda sinal para o cérebro. Ó, o fulano, o Marcelo tá comendo tal comida. Sinal para o estômago, ó, tá vindo comida ácida. Deixa o teu corpo ácido para receber aquela comida. Só que daqui a pouco tu come outra comida. Porque a gente come 5, 6 tipos de comida na mesma refeição, né? E aqui já vira uma confusão, não sabe mais nada. Daí uma hora o teu estômago ele fica ácido e alcalino. Os dois juntos fica neutro. Ele não consegue fazer a digestão da comida. Bebida com comida, mesma coisa. A simples água é a mesma coisa. Tu corta o teu estômago, tu faz aquilo. Se tu toma um refrigerante ou cerveja com a comida, primeira coisa que o corpo vai fazer é a digestão do açúcar e deixa o resto de lado. Né? Mas isso aí tudo vocês vão aprendendo e daí vem o negócio assim, eu como muito, tu tem o hábito de tomar alguma coisa com a comida?
Pois é, tu me falou que não consegue largar do salto, tá vendo como é interligado uma coisa com a outra? Amanhã ou depois tu começa a diminuir o salto, não precisa tomar nada com a comida. É um processo, eu sei que é chato, mas é assim que o nosso corpo funciona. Bom seria se nós fôssemos uma máquina, né? Poder moer tudo. A gente pode, só que tem um preço. Ah, eu sempre digo lá na frente vai ter um preço, né? Então eu sempre falo assim, ó, não tem o certo e o errado. Tenha o resultado e o preço que tu quer pagar. Dá um pulinho daqui 30, 40 ou 50 anos lá na frente, como é que tu vai estar? Quando eu estava nesse processo de reeducação alimentar, eu vi o meu tio e meu irmão quase morto no hospital por causa dos exageros. Daí eu já estava mudando, sabe? Eu já estava em processo, já tinha emagrecido acho que uns 10 ou 15 quilos. Daí eu disse, não, eu até posso cair aí nessa cama aí por alguma coisa, mas eu não vou me botar ali. Eu com as minhas mãos não vou me botar. Eu posso um dia estar aí, por algum motivo, mas eu não vou me botar. Então, o que eu quero dizer? Que eu peguei aquela experiência ruim com meu irmão e com meu tio e trouxe ao meu favor, para eu começar a mudar. Tem que ser chato? Não, não tem que ser chato. Eu acho que é a história da felicidade, é o equilíbrio, entendeu? Quando eu comecei, como eu queria um resultado muito rápido, eu no início fui bem radical mesmo. Mas daí eu estava preparado, eu já sabia o processo e tudo mais, eu só fui. Foi assim, ó. Eu comecei a fazer a minha reeducação alimentar, mesmo esse é um outro vídeo registrado, acho que eu vou mandar para vocês. Foi dia 2 de março de 2020. Eu, cabeça rapada, desse tamanho assim, eu registrei ali. Dia 2 de março de 2020. Dia 17 de março, a minha mãe morreu. 19 de março, fecharam o Brasil por causa da pandemia. Fiquei 3 meses em casa sentado no sofá, emagreci 14 quilos, sentado no sofá. A primeira caminhada que eu dei foi lá da minha casa até aqui na Timbaúva, que dá mais ou menos uns 3 quilômetros. Que Deus, eu vou a pé na farmácia, vou me pesar. Eu tinha emagrecido um pouco mais de 14,6 kg. Sentado no sofá. De tamanho era o processo que eu tinha me programado. Eles tendo a vida deles em casa, normal, buscando lanche, fim de semana, sexta, eu não. Não. Mas eu só consegui fazer isso quando eu aprendi esse mecanismo aqui de mudar a chave. Senão a gente não consegue, tu não aguenta, entendeu? É muita pressão. Isso todos vocês viveram a vida toda, né? Então, mas e isso aí tu usa para tudo na tua vida. Tu usa para tudo. Que nem eu falei, amanhã ou depois, o que te impede de tu ter várias filiais? Ah, pois é, não sei o que, as pessoas, é ruim de trabalhar com as pessoas. Eu sei como é que é trabalhar com as pessoas. Mas também tem muita gente boa. E quando tu começa a mudar a tua frequência, tu atrai essas pessoas. Sabe? Tu vira um imã, tu começa a atrair essas pessoas e tu começa a ficar esperto, tu começa a entender, as coisas começam a acontecer. Só que tu tem que entender como funciona. Deixa eu ver, acho que eu já falei coisa demais. Tá. A minha preocupação é que vocês, assim, ó, existe como programar o cérebro, e é o que vocês vão aprender. Que nem vocês me falaram, o que eu mais quero é emagrecer e tudo mais. Vamos trabalhar pensar assim, na saúde, porque no emagrecer, às vezes a gente pode ir longe demais. Lembra que eu falei que eu fiquei uma vez quase 3 dias sem comer? Porque o meu foco naquele momento era o emagrecer. Não, mas isso aí tá errado também. Daí tu não tem limite. Não, eu quero saúde, eu quero equilíbrio, eu quero estar bem. Quero me sentir bem. Daí as coisas começam a acontecer. Vai acontecendo. E não precisa ser exageradamente rápido. É um processo. Um dos meus vídeos que vocês vão acessar no Hotmart lá, eu explico sobre o detox. Eu sou contra detox. Eu nunca fiz detox para emagrecer. Eu faço detox hoje, normalmente em segunda-feira, porque daí agora, fim de semana, o cara exagera, ou vai passear, ou coisa e tal. Que nem eu falei, quem está cuidando da minha saúde sou eu, não é minha família. Eles até brincam comigo, tá, mas tu emagrece comendo desse jeito. Pô, mas é o dia que eu tiro para extrapolar. Eu vou na casa deles, eu vou botar para rachar, né? Eu não tô, né? Daí eles, mas comendo, tu continua comendo do mesmo jeito, sim, só que eu comi aquele dia daquele jeito. Eu já me preparei antes, como eu já estou regulado. No outro dia eu sei voltar para a linha, né?
Eu comer um dia errado não quer dizer que eu vou continuar comendo errado sempre. Eu sei tudo o que acontece, eu já sinto. Teve uma vez eu fui com meu irmão na praia e o meu irmão falou assim, mas não é normal tu inchar de um dia para o outro. Eu disse, não, Márcio, é normal sim. É que eu agora desintoxiquei, estou desintoxicado. Então quando eu bebo algo, eu incho, porque o meu corpo não está acostumado, não é aquilo ali. E tu tá sempre inchado, tu nunca fica desinchado. Entendeu? Ele nunca sentiu a diferença de estar limpo, desintoxicado. E é o que eu não tinha antes também. Eu não tinha isso. Eu achava que a gente começa a se achar, tá com dor no joelho, isso é normal, vai ali tomar um remédio, daqui a pouco é braço, é normal, você ali toma um remédio. O estômago, toma um remédio. Pode ver, o médico nunca fala pra ti, cara, dificilmente o médico diz assim, cara, como é que é a tua alimentação? Tá. Mas quem sabe tu faz isso aí. Aí eles vão dizer, isso é nutricionista. Quem sabe tu corta isso aqui, quem sabe tu faz isso aqui. Claro que tem, não é todos, mas a maioria é assim, cara, toma isso aqui. Porque a função do médico não é te curar, ele é médico, ele medica, ele vende medicamento, não é curador o nome dele. Senão ia ser curador, né? Tratador, curador, não, ele é médico, ele medica. Porque o médico entende assim, não, tu tem a vida desse jeito, tu escolheu assim, então tu paga o preço e continua assim. Tem um remedinho que vai te enganar e tu vai continuar desse jeito. Se tu vai dar problema ali na frente, não é problema meu. Eu só estou te dando um conforto para tu continuar do mesmo jeito. Dificilmente o médico chega e te fala a realidade. Então, só os médicos mais velhos, acho, fazem isso. Então é uma questão de opção, né? Vocês vão aprender todas as técnicas. O que começou, a primeira coisa que eu fiz foi em 2019. Eu num estado crítico, eu escutei um áudio. Por isso que tem os fonezinhos de ouvido. Cada um leva um fonezinho de ouvido hoje. Eu vou mandar um áudio para vocês que eu escutei, exatamente o que eu escutei. Eu era um cara que eu praticamente não dormia 2, 3 horas numa noite. Eu ainda tenho esse problema, assim, quando eu fico muito ansioso, eu tenho essa dificuldade. Eu sou um cara que dorme pouco, né? A minha média é 5 horas, 5, 6 horas de sono. Mas naquela época era demais. Passava 2, 3 dias praticamente sem dormir. Escutei um dia aquele áudio, eu relaxei, eu nunca escutei esse áudio inteiro. Nunca consegui. Antes de chegar na metade, eu já estava dormindo. Foi bem impactante assim para mim o áudio, assim, eu acho que caiu como uma luva naquele momento. Eu percebi que eu dormi melhor aquela noite e no outro dia eu estava melhor. Eu vi que o dia foi mais leve. E eu gostei daquilo ali. Só que quando eu escutei a primeira vez o áudio, eu escutei escondido da Carla. Imagina um macho desse tamanho ter que escutar o áudio para dormir. Isso é uma vergonha, isso não é masculinidade, né? Eu escutei escondido, bem quietinho, no escuro. E comecei a escutar. E não falei nada, mas depois de umas semanas eu criei coragem e falei para a Carla. Disse, escuta aqui, ela está com dificuldade. Eu já estava me equilibrando. Que não tem nada a ver com o processo. O áudio, assim, me ajudava a relaxar. Só que ali eu comecei a entender aonde estava o segredo. Aonde estava o poder. Eu comecei escutando o áudio ali, fui relaxando, tá? E cada vez melhor. Daí eu comecei... E o YouTube, automaticamente, quando tu começa a olhar essas coisas, ele começa a te mandar as coisas semelhantes, né? E dali para cá aquilo virou um vício. É o que eu faço sempre. Estou sempre estudando, sempre vendo material. Os Segredos de uma Mente Milionária, eu já escutei o audiobook dele, acho que umas 8 vezes. Né? Pai Rico e Pai Pobre, 3 vezes. Eu comprei para a Mariana de presente o livro, Pai Rico e Pai Pobre. Eu recomendo para vocês, é uma mudança de vida. Né? Não precisa comprar, pode escutar, tá lá na escola, lá, bota um fonezinho lá e fica escutando, em vez de estar escutando, fica escutando o áudiozinho, tu tá na tua empresa lá também, escuta ali. É ali que é esses caras que ensinam a virada do jogo. É esses caras, eu estou falando dos caras mais ricos da história. Eles ensinam pra gente como é o processo.
E todos eles falam a mesma coisa. Todos eles falam a mesma coisa. Daí o que eu, um pobre coitado, obeso, praticamente quebrado, vou teimar com Henry Ford, Andrew Carnegie, Rockefeller, o Jobs? Os caras ensinaram, é assim, funciona assim. Só que tu tem que procurar. E isso aí eu vou fornecer para vocês. Vocês vão escutar hoje um pouquinho, vocês vão começar a gostar, vão começar a ver. Por isso que eu falei, a partir de hoje vai mudar a vida de vocês. A vida de vocês. E eu estudei isso para a parte financeira. E quando eu entendi isso aí, eu vou aplicar na minha saúde. Eu fui estudar alimentação. Daí eu juntei uma coisa com a outra e deu o resultado que deu. Hoje eu tenho uma escola para emagrecer, tenho um canal, tenho uma linha de temperos, sou homem cozinhando, né? Então assim, tá aí, a prova tá aí, que dá certo. E tudo com a maneira de pensar, com a maneira de ver as coisas. Uma coisa, isso aí eu também tenho um vídeo que eu vou mandar para vocês. Até foi o Nicolau que mandou, ele entendeu bem aquele dia. Ele me mandou, disse, eu vou mandar na hora certa. Quando a gente ora, faz uma oração concentrada, não aquela, ai, nossa, vai ser, não sei o quê. Não, uma oração de verdade. Né? Eu vou falar para vocês a técnica que eu aprendi como a gente deve de orar. Quando tu faz uma oração, essa parte do córtex frontal, isso aí foi medido numa ressonância. Ela enche de sangue, irriga de sangue. O ser humano foi feito para orar. Por isso que todas essas tribos aí adoravam alguém, algo. Só que com o tempo as coisas foram mudando. Isso aí a gente vai chegar mais para frente. Até bem polêmico esse assunto. O córtex frontal se irriga de sangue. E toda vez que ele se irriga de sangue, tu ora, aumenta o número de neurônios. O pensamento aumenta. E outra coisa que registraram, quando o cara está orando de verdade, tu emana uma frequência que ela é alcançada até 3 metros de distância. Isso aí foi medido com aparelhos. Quando tu ora de coração e cérebro, tem um equipamento que a 3 metros de distância capta aquela frequência que tu está soltando. Então o troço não é brincadeira, isso é registrado, isso é ciência. O troço é muito forte. Eu tenho um vídeo, uma experiência que eu fiz do gelo, não sei se alguém de vocês chegou a ver. Cara, aquilo ali, até hoje eu me arrepio, a experiência que eu fiz do gelo. Eu sempre ouvia falar, sabia a história da frequência, isso eu fiz agora, há poucos meses. Não, mas eu vou fazer. Peguei um fim de semana que eu estava em casa, sozinho. Tive que ir no mercado comprar umas coisas e pedir copo descartável. Não tinha em casa. Fui no mercadinho lá, peguei 2 copos descartáveis. Eu primeiro pensei na técnica. Não, eu não quero contaminar os resultados. Não, vou fazer primeiro o bom e o ruim vou fazer depois. Daí no bom, o copo bom, copinho descartável, escrevi palavras de amor, pensei na minha família, botei o nome dos meus filhos, da minha esposa, coisas que eu conquistei, com emoção, fechava os olhos, trazia para perto do coração, que eu já sabia o negócio da frequência, com a água dentro, né? Depois com a água dentro, ficava pensando só coisas boas. Peguei e botei no congelador. Saí dali, botei num congelador. Saí dali, fui fazer outras coisas e comecei a me preparar. Com emoção ruim, pensar coisas. Enfim, comecei a ficar angustiado, me preparei mesmo, né? Meia hora, 40 minutos depois eu voltei, peguei o outro copo e comecei. Mudei até a cor. Um eu pintei de azul e outro eu pintei de vermelho, não sei porquê. Daí o de vermelho eu comecei a falar palavras de ódio, pessoas que me magoaram, que me prejudicaram, trouxe para perto do peito, sentimentos. Não é que eu mandei sentimento ruim para elas, eu sentia algo ruim por aquilo ali. E botei num outro freezer. No outro dia, deixei mais de 24 horas. Eu fui pegar o copo,
Se você está no vídeo, eu vou mandar para vocês. Eu fui pegar o copo que eu falei com palavras de amor, ele era quase translúcido a água. Depois que ele ficou um tempo aberto, dava para enxergar do outro lado. Perfeitinho, eu tinha só um trinquezinho, né? Mas perfeitinho. O outro copo que eu fui pegar tinha estourado, rachado. A parte da água de cima, em vez de ter ficado, ela criou pontas. Sabe? Ela criou pontas para cima, assim, rachou o copo. Quando eu tirei o copo, assim, todo o copo, não, ele estava todo opaco e todo o copo trincado. A água tem memória. A água capta o nosso sentimento. E o nosso corpo é feito do quê? Mais de 80% de água. Então, quando tu tá se sentindo mal, tu tá com problemas, o que tu tá fazendo para tuas células? Por isso que o meu logotipo é o símbolo do infinito. O que tu pensa aqui é o resto do corpo, e assim vai. Pode ser bom ou pode ser ruim. Que nem eu disse, não tem certo ou errado, tem resultado e o preço que tu paga. A oração, como eu aprendi, tá? Eu vou explicar depois. Eu não estou questionando de jeito nenhum a oração de ninguém em religião. O jeito que eu aprendi, que eu achei que ficou legal e que deu certo para mim. Quando eu vou orar, eu não peço nada. Eu agradeço. Eu agradeço o que eu tenho e o que eu não tenho. Que a gente chama de memórias futuras. Eu chamo de memórias futuras. Que é a visualização. Esse processo vocês vão aprender mais lá na frente. Mas eu quero que vocês já comecem a fazer hoje, mas vocês vão entender melhor por quê. Eu quero que vocês se visualizem hoje, antes de dormir. Por que antes de dormir? Isso tudo vocês vão entender também. Quando a gente está para dormir, antes de dormir, a gente está na frequência do teta. O teta é quando a gente é criança e o nosso cérebro está aberto. A gente aprende tudo. E antes de dormir, nós estamos naquela frequência teta. E quando tu imagina algo de coração, e quando eu falo imaginar, é sentir, é detalhe, é sentir o cheiro daquilo. Tu pensar que tu está dirigindo um carro, tu sentir o volante, a textura do couro. Ah, mas eu não sei como é que é o carro que eu quero. Então tu pensa no carro que tu quer e um dia vai lá e faz um test drive. Não interessa se tu não tem dinheiro para comprar, mas vai lá e faz. Tu sente ele nas mãos. Para quê? Para tu ter essa informação antes de dormir. E antes de dormir, tu pensa assim, tu nunca pensa quando eu tiver. Não. E tu não precisa nem pensar que é teu. Tu te imagina dirigindo o carro. Porque quando tu faz uma afirmação que gera conflito, dá problema, tá? Digamos assim, não adianta tu chegar e dizer assim, eu sou magro. A tua razão vai falar lá por trás, não, tu ainda não é. Tu quer, mas tu não é. Daí gera conflito emocional e o nosso subconsciente não registra. Então vocês têm que criar uma imagem de vocês, tem que primeiro ser para depois ter. Tá? Vocês têm que criar uma imagem com aquilo que vocês querem. E sentir com detalhe. E a hora mágica é antes de dormir. Essa é uma das maneiras de quebrar aqueles paradigmas, aqueles problemas. Essa é a hora mágica. Eu chamo de ponte do futuro. Isso aí. Ponte do futuro. Como tu quer daqui pra frente? É isso aí. E eu já. Imagina teu corpo como se estivesse olhando no espelho. Teu corpo magro. Como quer ser daqui pra frente? Isso. Tu só não faz assim, eu estou. Teu subconsciente vai dizer, não, mas não tá ainda. Então tu imagina, eu me imaginei, e aconteceu, tá? Eu imaginei e aconteceu. Eu indo comprar roupa e servir.
poder comprar o que eu queria. Porque eu nunca conseguia comprar o que eu queria, eu tinha que comprar o que tinha. Eu via na vitrine, o que cabia. Eu via na vitrine, que legal, isso aqui chegava. Pô, não tem, não dá, não serve. Como é que tá aí, filho? Isso aí, viu?